Bem-vindos! Vamos pensar um pouco? Eu sou o Lincoln e esse é o PripaCast, quinto episódio, Peste Nossa de Cada Dia, com Gabriel Bigatti. Esse podcast é um oferecimento do Centro Acadêmico da Filosofia da Universidade Federal de São Carlos, em parceria com o projeto Unidas pelas Mulheres, que buscam amenizar a situação de vulnerabilidade causada pela pobreza menstrual em São Carlos, com a doação de pacotes de absorventes. Aceitam doações por transferência bancárias e, para isso, vocês podem acessar a página no Facebook do CABEM ou o Instagram para maiores informações. Bom, para esse episódio a gente está com dois convidados, o Alvino Vieira, que é estudante da Universidade Federal de São Carlos e de Filosofia, e o Gabriel Villatori Bigardi, que tem graduação em Filosofia, em Bacharelado e Licenciatura pela Universidade Federal do Paraná, a UFPR, e o mestrado em Filosofia também pela UFPR, com bolsa sanduíche na França e no Quebec, Canadá. Então, muito obrigado por ter aceitado participar com a gente. Então, para isso, é bem legal trazer esse texto da Peste, do Alberto Camus, para cá, logo nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento delicado de pandemia, onde todos os países têm se mobilizado em relação a conter esse vírus, que é o Covid-19, como a gente já está cansado de ver nos noticiários. Também é a relação íntima que esse texto faz com a realidade. A realidade, e esse texto tem flertado intimamente nesses últimos tempos, né? Principalmente por essa peste incontida do texto do Camus e a peste que a gente tem vivido, né? Primeiro eu queria agradecer o convite do CA da UFSCar, o convite do Alvino, do Lincoln. Eu já estudo o Camus já faz alguns anos, desde a metade da graduação, mais ou menos. Minha primeira pesquisa na graduação foi sobre o conceito de exílio, e daí era mais focado na primeira fase da obra do Camus, que era o ciclo do absurdo. Todas as obras do Camus, elas são compostas por três obras principais, assim, uma peça de teatro, pelo menos, um ensaio filosófico e um romance. E daí, na graduação, eu tratei mais essa primeira fase, que é o romance do estrangeiro, o ensaio do mito de Sísifo e as peças de teatro que são o Calígula e o Mal-Entendido. E a partir do mestrado, eu tive uma oportunidade de bolsa e eu fiquei 6 meses na França e 6 meses no Quebec, Canadá, estudando daí a obra inteira do Camus, e que são compostas de uma fase anterior à primeira, que não tem nome, mas escreveu a maioria dessas obras ainda na Argélia, e a segunda fase, que é a mais famosa, que é o que a gente vai falar hoje. E daí, assim como a primeira fase também tem um romance, um ensaio filosófico e várias peças de teatro, e o romance da segunda fase, que é o Ciclo da Revolta, é A Peste, que é o livro que, na verdade, tornou o Camus famoso na França. A Peste foi publicada em 1947 e ela foi um sucesso imediato de vendas. O Camus ele já tinha sido reconhecido pelo meio intelectual francês a partir do Estrangeiro. Ele escreveu em 40 e publicou junto com o Mito de Sísifo em 42, e a partir de então a fama dele como escritor e como pensador virou meio que um porta-voz também da esquerda francesa pela atuação dele como editor-chefe no jornal Combat, que era um jornal da resistência. Para dar um pouco de contextualização, a partir do momento em que a França foi ocupada pelos nazistas, né, na Segunda Guerra, se instalou um governo colaboracionista, né, mais ao sul da França, que chama o governo de Vichy, e nisso vários grupos de resistência se formaram, principalmente do meio intelectual francês. Então, o André Malraux, que era um dos padrinhos, assim, de certa forma, do Camus e de vários outros escritores da época, era um forte membro da resistência. O Sartre também era famoso a revista que ele tinha lá, o Latin Moderne, também ganhou fama, né, principalmente depois da Segunda Guerra, mas a partir do momento em que haviam vários jornais de resistência, o Camus fez parte, a convite de um grande amigo dele, que também foi um dos homens que foram responsáveis por levar o Camus à França, né, o Pascal Piat. E a princípio o Camus trabalhou num jornal chamado Paris Soir, e depois, na época da Segunda Guerra, já poucos anos depois, ele entrou no Combat, e logo depois ele se tornou editor-chefe do jornal. E era um jornal clandestino, né? Mas no auge, assim, ele chegou a mais de 300 mil cópias vendidas, então ele recebeu bastante fama também como jornalista, antes até de ser autor. Ele foi reconhecido a partir do momento em que ele tinha publicado O Estrangeiro, junto com o Mito de Sísifo, né? Os livros eles foram terminados mais ou menos na mesma época. O Estrangeiro em 39
e o Mito de Sísifo em 40 e foram publicados juntos em 42. E aí, quando terminou a guerra, o Camus já estava mais reconhecido naquele meio, A Peste foi publicada e foi um sucesso imediato porque ela foi vista como uma metáfora imediata da ocupação nazista na França e as formas de resistência que aconteceram durante esse período difícil, em que muita gente foi perseguida politicamente, o governo colaboracionista perseguia muitos dos opositores e a França, a partir do momento em que ela foi invadida, deixou de fazer parte da guerra que fizeram a Alemanha perder o poder, né? Primeiro, a investida na Rússia, né? O Stalin conseguiu conter e meio que mudou os rumos da guerra e depois a liberação da França pelo exército americano que aconteceu a partir de 1944. Mas até então, vários deles viviam meio escondidos e tinham esses atos de sabotagem, de jornalismo também como uma forma de resistência, além de uma certa luta armada ali que teve alguns eventos também importantes. Depois que a guerra acabou e A Peste foi publicada, o público aceitou de braços abertos aquela metáfora, sabendo da história do Camus também, da participação dele com relação à resistência francesa na Segunda Guerra, mas o que muita gente desconsiderou naquela época é que também o Camus estava tentando estabelecer um diálogo com a esquerda francesa de qual ele fazia parte, né, da qual ele estava inserido naquele meio e que vai se tornar mais evidente a partir da publicação do ensaio dessa segunda fase, do ciclo da revolta, que é o Homem Revoltado. Então, a partir de O Homem Revoltado, meio que todo o sucesso que ele tinha conseguido de crítica e pública se volta contra ele, porque a metáfora da peste, na verdade, ia além daquilo que estava sendo proposto e que imediatamente o público aceitou, que era ver de uma forma mais direta essa relação da metáfora da peste com a ocupação nazista. Mas, na verdade, a peste ela tem um signo duplo, né? Ela tem um significado tanto de um bocado mais filosófico, que é o do mal abstrato, que o Camus vai se referir depois, a gente vai entrar mais a fundo nesse tema, mas também naquilo que ele vai condenar a partir do Homem Revoltado, que é o assassinato cego, de certa forma, sabe? Que é o assassinato que não vê a quem atinge, que era a crítica que ele estava fazendo de uma forma paralela à própria esquerda francesa e no mundo inteiro, que fechava os olhos, por exemplo, ao stalinismo. Na visão do Camus, que acima de tudo ele era um humanista, ou hoje ele é considerado como tal, o maior mal que poderia haver era justamente essa forma totalitária de pensamento que fecha os olhos a todo tipo de vítima. Então, para o Camus, nesse sentido, o que aconteceu na época do nazismo e os campos de concentração não eram muito diferentes do que aconteceu na época do Stalin e dos gulags na União Soviética, e isso complicou bastante a carreira dele com relação às relações políticas, né? O Camus ele sempre foi muito de esquerda, ele foi membro do Partido Comunista na Argélia, mas ele se desligou em 1936. Na França também ele sempre foi aliado à esquerda, foi um dos grandes representantes da resistência, né, que era um movimento completamente oposto ao fascismo, mas ele resolveu ampliar essa noção, colocando esse humanismo acima de qualquer ideologia política. E isso também vai comprometer ele muito mais tarde por uma situação que até hoje ele é famoso e muita gente também acaba desconsiderando, que foi a questão argelina, né? A questão da Revolução na Argélia, que aconteceu a partir da década de 50, começou em 54 e foi só terminar em 1962, e que colocou a França diretamente contra a Argélia, né? Tem um ponto que eu achei que falaria depois sobre posicionamento político com relação à esquerda, e eu tinha notado aqui a famosa briga dele com o Sartre, quando ele criticou o comunismo soviético, né, que era algo defendido pelo Sartre, e foi o que gerou ali um atrito entre ambos, e a amizade que já durava alguns anos se rompeu naquele momento ali. Essa questão do Sartre, ela é bem interessante porque, de certa forma, eles nunca chegaram a ser grandes amigos, assim, sabe? Eles eram, né, membros do mesmo grupo, da intelectualidade francesa, eles saíam muito juntos, o Camus fez parte desses grupos centrados principalmente na figura do Sartre, ele saía com o Sartre, com a Simone de Beauvoir também, mas eles nunca chegaram a ser próximos, assim, eles tinham uma relação, de certa forma, mais profissional, mas uma certa afinidade que se aproximava
pelos opostos, assim, sabe? Então, apesar de eles serem muito próximos, conceitualmente, visão filosófica que eles tinham, no caso do Sartre, o movimento existencialista, e no caso do Camus, o que ele chamava de absurdismo, né, que era o pensamento dele próprio. Apesar de todas essas proximidades de contexto, de conceitos, de pensamento, ao mesmo tempo eles eram muito distantes também, como pessoas mesmo, como personalidades, sabe? E o que aconteceu a partir da década de 50, o Homem Revoltado, na verdade, só trouxe à tona isso que já estava acontecendo já há bastante tempo. O Sartre, ele foi um dos grandes responsáveis por revelar a obra do Camus na França. Então, em 42, quando O Estrangeiro saiu, o elogio que o Sartre fez à obra, através de uma crítica, foi um dos grandes momentos de importância para alavancar a carreira do Camus, que até então era um escritor desconhecido, que tinha publicado um livro na Argélia antes disso, depois ele veio a sair Núpcias também, que foi o segundo livro, e o Estrangeiro é considerado o primeiro romance mesmo dele, e depois foi contar também com outros importantes críticos, como o Roland Barthes, o Malraux também teve uma participação importante dentro desse movimento, e posteriormente daí vários outros autores importantes, como o Blanchot fez uma análise que o Camus mesmo dizia na biografia dele, fala bastante sobre isso, foi uma das melhores análises que o Estrangeiro já recebeu, e o Sartre teve esse papel importante, que como ele já era muito reconhecido na época, por reconhecer a obra do Camus, é como se ele tivesse dado o sinal verde para que a carreira do Camus deslanchasse. E a partir de então eles participaram dos mesmos meios, eles saíam juntos, várias conversas em conjunto sobre as visões de mundo, essas escolhas políticas de qual todos esses membros desse grupo faziam parte, mas a partir da década de 50, com a publicação do Homem Revoltado, vieram à tona essas opiniões divergentes que eles tinham, principalmente sobre a política. A maior crítica do Camus com relação a essa fase era o fato da esquerda francesa apoiar incondicionalmente o stalinismo, como se não houvesse nenhum erro nesse meio político ou nessa escolha política. O Camus faz em Um Homem Revoltado é uma longa análise de como esse conceito de revolta perdeu o sentido original, perdeu a essência dessa condição mesmo da revolta que está relacionada à existência, e como ela foi distorcida por essas ideologias, e entre elas essas formas de marxismo um pouco mais radicais que eram praticamente unânimes entre opiniões políticas do meio intelectual francês. Isso gerou várias implicações, e eu já vou entrar direto no ponto da crítica do Sartre, mas isso gerou várias implicações porque muita gente se vestiu a carapuça e acabou se sentindo bastante ofendido pelas considerações que ele levantou em Um Homem Revoltado, porque colocando esse humanismo acima de qualquer ideologia, ele também tornava qualquer apoiador de qualquer regime que fosse, se fosse numa extrema direita como o fascismo, o nazifascismo, ou de uma extrema esquerda como era o caso do stalinismo na União Soviética, como inimigos, e muita gente se sentiu ofendida com essas colocações, principalmente o Sartre, que era o maior porta-voz desse movimento da esquerda do meio intelectual francês daquela época, né, principalmente do entre-guerras, princípio, e depois ainda mais no pós-guerra. E o Sartre foi um dos principais autores que realmente se sentiu ofendido, e ele mandou, através do L'État Moderne, para escrever uma carta de crítica ao Homem Revoltado, e mostrando todas as inconsistências do argumento, que em estrutura ele não é tão radicalmente diferente do mito de Sísifo, mas o mito de Sísifo ele é muito mais voltado, e ele se mantém em certos limites de obras literárias, do próprio pensamento do Camus, e a partir do Homem Revoltado, também devido ao sucesso da Peste, o Camus entra mais a fundo numa estrutura muito mais ampla, assim, de alcance das críticas dele, tratando a partir do conceito de revolta, principalmente sobre essas críticas políticas que atingiam vários autores, né, historicamente. E a esquerda daquela época se sentiu diretamente atingida por essas críticas e também pelas escolhas de autores que o Camus havia tomado. Então, o Sartre responde primeiramente por meio do Jean Beaufret, que ele pede para escrever essa carta, uma carta de mais ou menos 10 páginas, em que o Jean Beaufret critica de uma forma bastante dura a obra do Camus. O Camus vai responder essa carta
também através do Letan moderno, mas de uma forma bastante irônica e se referindo ao que todo mundo sabia que era o Sartre. E aí o Sartre vai escrever uma resposta acabando com o homem revoltado e levando para o lado pessoal e atacando diretamente o Camus. E aí se criou uma polêmica, né? Então, a partir daquele momento, eles se tornam quase inimigos. Eles sempre tiveram, de certa forma, uma proximidade intelectual, mas a partir da crítica do homem revoltado, dessa réplica da crítica do Camus, eles vão romper praticamente de forma definitiva a relação que eles tinham entre si. E isso vai afetar muito o Camus, porque a partir do Homem Revoltado, e como o Sartre era muito importante, assim como o porta-voz da época, o Camus ele vai ser praticamente isolado intelectualmente a partir da década de 50. Então, ele vive o processo, exatamente o processo inverso ao que a Peste. Enquanto a Peste elevou ele ao verdadeiro reconhecimento, um aceitamento da crítica de uma forma quase unânime, o Homem Revoltado isolou ele politicamente e de forma pessoal de uma forma também quase definitiva, e ele se tornou, de certa forma, um isolado assim, desse meio intelectual a partir dessas críticas que ele mesmo levantou e durante aquela época e mesmo hoje. Muito dificilmente as pessoas nem sequer entenderam o ponto de vista dele, muito menos aceitaram as posições políticas que eram bastante complexas assim, e que ele tinha. Né? E isso também vai gerar uma das obras-primas do Camus, que é A Queda. Né? A Queda descreve bastante esse período que o Camus viveu com relação a esse isolamento frente ao meio intelectual francês. E durante aquela época também teve uma tentativa de suicídio da segunda esposa dele, que era Francine Faure, e ele se sentia muito culpado por isso, e junto com O Estrangeiro, A Queda é um dos livros considerados a obra-prima do Camus, até mais do que A Peste nesse sentido, porque voltar ao meio mesmo como um outsider, um estrangeiro, né, de certa forma, é irônico porque essa obra também marca meio que a reconciliação do Camus com relação ao Sartre, porque o Sartre mesmo, através das críticas dele, é quase como um pedido de desculpas, que na verdade nunca foi efetivamente um pedido de desculpas. Ele diz que reconhece A Queda como o melhor livro que o Camus já havia escrito, a obra-prima dele, e que foi lançada em 56, depois que ele já tinha algum tempo. Né? Isso não vai resolver a situação do Camus, porque daí ele vai entrar em outra polêmica, que daí vai ser concernente à Revolução Argelina, e ele vai voltar a esse isolamento praticamente até o fim da vida, quando ele estava escrevendo daí a reconciliação dele mesmo, consigo mesmo, através do Primeiro Homem, que foi a grande obra-prima que ele nunca chegou a terminar por causa da trágica morte dele no acidente em 1960. Meio na contramão das edições aí, das publicações do Camus, A Queda foi o primeiro livro que eu li dele, apresentado ao Camus com A Queda. Tô até com ele aqui comigo. Queria só pedir uma opinião sua, acho que você quase já esclareceu aí. Depois, lendo os outros livros dele, tanto O Estrangeiro como O Homem Revoltado, você percebe uma ligação muito, muito grande dele mesmo com os livros que ele escreve durante toda a trajetória dele. E A Queda seria algo como... Ele seria aquele homem naquele bar, fazendo uma autocrítica dele mesmo, levando essa crítica também à sociedade na qual ele estava ali inserido naquele momento? Ou você acha que foi só realmente um escritor com a maestria que ele tinha que conseguiu fazer um livro como A Queda? Então, realmente, A Queda é efetivamente uma autocrítica do Camus naquela época e naquele momento bastante decisivo da vida dele. Mais imediatamente é o caso da tentativa de suicídio da esposa dele, mas também é o fruto de todos aqueles anos que ele veio alimentando aquela difícil relação solitária, né, de certa forma, com esse rompimento com o meio intelectual francês, da qual ele também fez parte. Clemence é a voz do Camus ali, sem nenhum perdão, assim. Ironia bastante fina, mostrando toda a hipocrisia e uma autocrítica que não perdoa a si mesmo, mas que eleva, assim, o estilo num nível sem precedentes, assim. É um livro sensacional, assim, nesse sentido. E também uma das autoanálises mais argutas, assim, da literatura, né? E um caso até bastante interessante é que o Camus era muito fã do Herman Melville, né?
né? E a estrutura do texto, que é o autor de Moby Dick, né? E a estrutura do texto lembra muito Bartleby, que é um livro mais curto, mas também bastante famoso, do Herman Melville, e que também carrega toda essa ironia ali, não no tom de autocrítica, né? Porque também é um advogado narrando e contando a história do Bartleby. E no caso do Clemence, ele está falando sobre si mesmo e sobre as virtudes dele, aquilo que elevava ele acima dos outros homens, mas na verdade tem um senso de autopiedade ali quase cruel, mas que não se evidencia ali, porque o estilo é muito elevado, né? E a precisão das análises, ela é tão sutil e ao mesmo tempo tão certeira que ela meio que se sobrepõe a tudo, assim. A Queda é um livro sem comparação, assim. É uma das grandes obras do Camus mesmo, e ele também é um autor, tem comparação em vários sentidos, assim. A gente já pode aproveitar essa saída também para entrar na Peste, porque a Peste, em vários sentidos, também foi uma certa transformação do Camus como autor, porque ele reescreveu o livro inúmeras vezes, ele geralmente não reescrevia tanto, diferente do Sartre, por exemplo, que reescrevia várias vezes ao longo dos anos antes de publicar uma obra. O Camus, o primeiro livro que ele escreveu foi A Morte Feliz, que na verdade ele nunca publicou, e depois ele escreveu O Estrangeiro, que é meio que uma versão aprimorada desse A Morte Feliz, que ele ainda tinha escrito na Argélia em 1936, mas nunca publicou. Mas com relação aos outros livros, ele geralmente escrevia de uma vez, assim, e depois revisava, reescrevia algumas coisas, mas o corpo do texto essencialmente continuava o mesmo. E A Peste foi o livro que ele mais demorou para escrever, se não me engano, ele demorou mais de 5 anos para escrever, a partir do momento em que ele já tinha decidido a forma como ele ia tratar aquele tema, e depois de vários momentos de pesquisa também que ele fez sobre o tema da peste, né? A peste negra, por exemplo, que assolou a Europa do século XIV até o século XIX, né? O final do século XIX, e ele transportou essa metáfora para Oran, né? Que é uma cidade na Argélia que era o país natal dele, né? O Camus, na verdade, nasceu em Mondovì, na época, que era uma cidade que ainda tinha nome francês, né? E que hoje se chama Dreux. É uma cidade bem pequena, ainda tem... Nasceu numa fazenda, na verdade, mas na cidade ainda tem a primeira casa em que o Camus morou com a família dele. E A Peste foi, durante 5 anos, mais ou menos, no começo da década de 40 até 46, 47, no momento em que ia ser publicado, ele foi reescrito diversas vezes, até o Camus achar o tom realmente que ele queria dar para o livro. Se você começar a ler A Peste sem ter lido nada do Camus, nenhum outro livro, é muito difícil estabelecer que aquele é o estilo do Camus, é um estilo muito mais universal nesse sentido, né? E também, devido a isso, a essa impessoalidade do estilo, mas ao mesmo tempo com bastante argúcia, né? Uma forma muito direta de se tratar o tema, ele conseguiu um sucesso, um reconhecimento de público quase imediato. E também porque ele teve bastante benefício do contexto histórico, né? A Peste foi publicado num momento em que a Europa ainda estava tentando tirar a cabeça para fora da água para respirar depois do que foi a Segunda Guerra, né? Que é um evento em que as consequências são vistas até hoje. E naquele momento foi meio que um respiro, foi um mito heróico lá, uma forma dos franceses mesmo aceitarem o que tinha acontecido com eles na guerra, tanto que a ocupação francesa do exército nazista foi uma das mais duras, né, também, porque foi uma das primeiras que aconteceram e uma das últimas a serem, um dos últimos países a ser libertados até pela proximidade com a Alemanha, né, porque são países vizinhos. Naquele momento, o público e também a crítica aceitou de muito bom grado, heróico sobre a participação do povo francês na guerra, nem que fosse como metáfora, porque é interessante o Camus ter escolhido isso como cenário, o país natal dele, né, que é a Argélia, e A Peste é sobretudo também um mito sobre essa solidariedade entre as pessoas, entre uma sociedade, diante de
um cenário de calamidade, né? De um cenário de urgência, assim. E tanto que não é por acaso que o protagonista da peste é o Dr. Rie, né? Que é um médico. O médico geralmente aparece nos romances, na literatura, como alguém que tenta diagnosticar algum mal, né? No caso da peste é algo bem direto, porque a população de repente se vê deparada com uma peste que de repente já não tem mais controle, né? Em questão de dias atinge os 8.000 casos que morrem na cidade e começa lentamente e depois de algumas semanas já não existe mais nenhum rato na cidade e as pessoas começam a morrer e é muito mais um tratado ético, né? De como as pessoas deveriam se portar diante dessas calamidades, de como uma sociedade se une, não como ela se separa ou como ela se autodestrói diante dessas situações adversas, né? Gabriel, quando você fala, né, alguém começar a ler Camus pela Peste, sem ter lido outras obras dele, vai sentir uma diferença. Aqueles que já leram outras, vai ter uma diferença no entendimento da obra, que é algo que é muito recorrente nas obras dele, o absurdismo da existência, né, humana, o exílio, o próprio amor, a própria revolta, a própria solidariedade humana, algo totalmente recorrente nas obras, e que o entender dessas reflexões que ele traz para as obras que ele foi fazendo no decorrer, é algo que traz um entendimento muito grande com o foco, pelo menos eu entendo dessa forma. Quando eu faço essa relação das obras do Camus, que ele sempre escreve algo relacionado ao absurdismo, algo que traz alguma menção ao exílio, algo que traz alguma crítica ou alguma reflexão sobre a revolta, é algo muito recorrente na obra de Camus, esses pontos, né, Gabriel? É algo que na leitura de Camus que eu tenho feito, tanto da Queda, como da Peste, o Homem Revoltado, eu tenho visto essas reflexões recorrentes nos textos de Camus. Ele escreve essas reflexões sobre esses pontos de forma constante, né? Em todos os textos dele, ele trata desses assuntos. Realmente, existem vários temas bastante recorrentes na obra do Camus, e a Peste não é diferente nesse sentido. O Camus mesmo dizia, ele tinha várias críticas sobre vários autores também, vários livros, e se não me engano, até no texto que ele faz uma crítica positiva sempre, né, ao Melville, em que ele fala que a tarefa do escritor é sempre repetir a si mesmo, sabe? Tem um ponto bastante interessante na obra do Camus, que são os mitos autorreferenciais da obra dele. Então, ele sempre fazia referência a si mesmo, a partir do universo que ele mesmo havia criado. A questão do exílio, por exemplo, na Peste, ela é muito clara, assim, ela é muito evidente, tanto que o título original da obra seria Les Exilés, seria Os Exilados. Camus acabou mudando esse título por fins de publicação. E a metáfora da Peste, por exemplo, é um exílio efetivo, né? É uma cidade sitiada, assim, porque a partir do momento em que a peste começa a atingir a população, a cidade de Oran é fechada e todas as pessoas que estavam fora ou estavam viajando ficam do lado de fora e são impedidas de voltar, e as pessoas que estão lá dentro são impedidas de sair. Então eles vivem uma situação de efetivo exílio, né? Isso é algo também que ele vai tratar numa das peças de teatro dessa fase, que são principalmente duas, que é o estado de sítio, que ele trata mais sobre isso. Ele faz uma metáfora com relação à Guerra Civil Espanhola, e também os justos, que daí é uma questão mais relacionada à União Soviética, mas também é bem interessante. Mas essa questão do estado de sítio e a peste, ela se dá muito clara nessa forma de exílio que mesmo no livro já é chamada a quarentena, né? Que é não muito distante do que está acontecendo hoje no mundo inteiro, tanto com a nova ascensão dessas novas formas de totalitarismo que já vem acontecendo há algum tempo, e de políticas de extrema direita, em que não há menor consideração pelas pessoas mesmo, pela população nesse sentido, e é a volta desse assassinato cego do totalitarismo e dessa ideologia que afeta as pessoas que o Camus já condenava da Segunda Guerra, né? Bom, a gente vai fazer a leitura então de um trecho da Peste, ele fica em as páginas 146 e 155, vão ser trechos entre essas páginas, né, não são todas elas. Esse trecho, na verdade, é sobre o discurso de um personagem, que é o Tarot, e aí ele tá fazendo uma fala. Começa com, digamos, para simplificar, Rieu, que eu já tinha a peste antes de conhecer esta cidade e esta epidemia.
Basta dizer que sou como toda a gente, mas há pessoas que ignoram o estado em que vivem, sentem-se bem nesse estado, outras que não ignoram e desejariam sair dele. Sempre desejei sair. Ao remontar a história de seu próprio pai, que havia sido procurador-geral e que, apesar de bom espírito, parecia regozijar-se à frente às condenações de morte e às execuções de que havia testemunhado, Tarot tece considerações sobre como isso se refletiu na sua relação com a morte do próximo e de que forma a peste se configura para ele. Percebi então que me conservara tempestado nos longos anos em que, de todo o coração, julgava lutar contra a peste. Havia indiretamente aprovado a morte de milhares de homens. Chegara a provocar esta morte, aceitando as ações e os princípios que fatalmente a determinavam. Os outros não pareciam inquietar-se, pelo menos nunca falavam nisso espontaneamente. Estava com eles e sentia-me só. Respondia-lhes que os grandes empestados, os que usam becas vermelhas, também se apegam a excelentes razões nesses casos. E se admitíssemos as razões de força maior e as necessidades aceitas pelos pequenos empestados, não deveríamos recusar a dos grandes. Replicavam-me que a melhor maneira de dar razão às becas vermelhas era deixar-lhes exclusividade nas condenações. Mas eu achava que, cedendo uma vez, já não tínhamos meio de parar. A história justificou-me, suponho. Hoje matam cada vez mais. Há uma carnagem furiosa, e não podem comportar-se de outro modo. A abstração sobre o mal, não obstante, acaba se tornando um dos mais difíceis dilemas morais. Aqueles colocados entre a morte e a vida, a ideologia e a justiça, a civilização e a barbárie. Embora seja esta questão atemporal, mesmo que divergente do contexto totalitário da época, a assombrosa atualidade de tal dilema na contemporaneidade nos deixa em alerta. A peste nunca esteve tão presente. Assim, conclui Tarot, esta epidemia nada me ensina. Sei que, junto a você, devo combatê-la. Sei de ciência certa, aprendi na vida, Rieu, você me entende, que trazemos conosco a peste e ninguém no mundo está livre dela. E precisamos vigiar sem descanso para, em descuido momentâneo, não respirar na cara do outro e levar-lhe a infecção. Até lá, sei que nada mais vale nesse mundo. Ao deixar de matar, condenei-me a um exílio definitivo. Os outros farão a história e sei que, provavelmente, não posso julgá-los. Seria bom, na verdade, se houvesse uma terceira categoria, além dos assassinos dos inocentes, a dos médicos verdadeiros. Muito difícil, são raros. Por isso, resolvi colocar-me sempre junto às vítimas, reduzir os estragos. No meio delas, posso ao menos procurar saber como chegamos à terceira categoria, isto é, a paz. De forma que Tarot resume, após brilhante discurso, que sua simples questão é a de saber como um homem se faz santo. Conclui assim sua única postura possível perante a vida. Podemos ser santos sem Deus, ele diz. É o único problema concreto que hoje conheço. Na Peste, um dos momentos mais altos da narrativa, assim, é o discurso do Tahu, que é um dos personagens mais importantes da narrativa e que é um dos companheiros do Dr. Rie, junto com outros personagens, que tem o jornalista, o Rambert, o padre Panelu, que é também uma figura bem interessante. Esse discurso do Tahu, ele marca o ápice do livro no sentido em que ele sintetiza a metáfora que o Camus está tratando sobre a peste e qual o significado dessa peste, não só no livro, mas como naquela época. E o que esse duplo significado da peste estabelece, principalmente através do discurso do Tahu, é que ele tem esses dois lados. O lado do assassinato cego, da ideologia totalitarista, que eu já me referi anteriormente, e esse signo bastante preciso do mal abstrato, que é no livro representado pela peste, né, que chega na cidade sem nenhum aviso e que vai dizimando a população e colocando a maioria das pessoas em desespero. É a partir desse momento em que uma ética, né, uma justiça se torna mais importante do que nunca, que é a partir dessa ética que eles desenvolverem em meio à peste, em meio a esse mal abstrato, essas formas de desumanização que atingem as populações de determinadas épocas e historicamente de uma forma cíclica. O mal abstrato, ele é de certa forma absoluto. Toda essa forma de
de destruição, num sentido mais ontológico, assim, no sentido ontológico, enquanto o bem é a criação, é a renovação, é esse ciclo que sempre se renova, um ciclo que sempre volta ao início. O mal ontológico seria essa destruição constante, aquilo que vai sempre deixando de ser. E nesse sentido, a peste representa esse tipo de destruição, esse mal absoluto que, de certa forma, ultrapassa esses limites metafísicos também de valores absolutos, tanto que é muito simbólica a participação do padre Panelu nesse sentido, porque o Panelu, ele é um padre agostiniano e ele é um dos únicos personagens que não padece pela peste, ele não padece pela doença, mas depois de algum tempo de epidemia, ele adoece e ele morre pela profunda falta de fé que ele desenvolve a partir da doença. É como se o Camus estivesse ali representando que a religião, ela não consegue suportar esse mal, ela não consegue superar esse mal nesse sentido. A fé, ela também tem até um certo limite, por isso é muito interessante o final do discurso do Tahu nesse sentido, que essa santidade sem Deus, que a que ele se refere, que para Camus era o único problema ético que nesse contexto ele estava realmente problematizando, é justamente essa ética que tem que ser desenvolvida a partir do momento em que nenhum valor absoluto vai garantir o bem e a sobrevivência de nada, e diante desse mal absoluto que é, de certa forma, impossível superar, porque esse mal ontológico e esse ciclo de destruição, ele é inevitável, porque assim como tem de existir a vida, tem de existir a morte, assim como existe a sombra, tem de existir a luz. A luz não existe sem a escuridão e vice-versa, né? Mas o Camus tratava isso sempre nesse sentido dessa unidade, né? Muito próxima da noção pré-socrática dos gregos de ontologia. E nesse sentido, a maior preocupação dele, que a peste reflete muito bem, é como se pode vir a desenvolver uma ética, né? No meio desse cenário, de uma falta absoluta, né? Uma ausência de valores, de uma falta de uma metafísica que amparasse o homem diante de todo esse mal. E outra questão nasce, que é como é que os homens vão lidar consigo mesmos diante dessa falta de amparo. E a partir disso é que o Camus, através do Dr. Rie, incumbiu dessa tarefa de ser um médico, de dar um diagnóstico para tudo aquilo que eles estavam vivendo politicamente ou abstratamente naquele tempo. E a peste, na verdade, a grandeza da obra é muito mais a profundidade dessa metáfora, desse signo, né, através da peste, de representar esse mal e de como o homem pode se portar com relação à própria condição, à própria existência, frente a esse cenário, frente a essa situação. Em torno da metáfora, né, que a peste traz, Gabriel, a obra convoca todos os que estão lendo ela a refletir sobre alguns valores, né, alguns grandes ideais da humanidade, mediante algumas situações extremas, né, aí tais como, eu posso citar aqui, eu vi como claros, a amizade, a solidariedade, a coragem, as próprias convicções, até mesmo a crença num Deus. Essa metáfora faz com que a gente reflita de forma bem pesada nesses pontos, né? O Camus, ele trabalha muito bem esses sentimentos que humanizam, né, a gente de certa forma, independente do contexto histórico ou independente da época, para mostrar como essa condição é universal, né? Esses sentimentos recorrentes que perpassam toda a história da humanidade, como a solidariedade, o amor, a falta também, né? Ou a saudade nesse sentido, assim, que no caso da peste, pela condição de exílio em que a maioria dos personagens estão inseridos, e ele vê esse cenário extremo, esse cenário de urgência, justamente como uma forma de elevar esses valores, né, de restituir esses valores ao ponto de eles serem determinantes no futuro de uma sociedade ali, né. Esse é
um aspecto mais político da obra, né? Mas que também é bastante importante, assim. Trazer esse texto, como a gente já tem dito um pouco desde o começo, tem uma importância evidente para o momento que a gente está vivendo, né? É um momento bem delicado e que traz essa mesma relação de solidariedade, de preocupação com o outro, de uma tentativa de solução desse cenário, que apesar de não ser uma epidemia, né, mas uma pandemia, o que é um pouco mais grave, ainda traz essas mesmas noções. E a gente vê justamente que com essa situação, alguns políticos tentam efetivar os interesses privados ou os interesses de alguns grupos, enquanto a população ainda está acuada e uma outra parcela da população desinformada também vai para as ruas sem nenhum tipo de consciência. E ver todas essas situações e esses sentimentos rolando ao mesmo tempo faz as coisas serem mais complicadas ainda, né? Digo, mais psicologicamente até do que física em muitos casos. E eu acho que esse texto, ele é um texto que traz bastante disso também, né? Acho que desde o primeiro momento em que se vê um rato saindo à luz do dia pra morrer, até ver gente morrendo e tentar resolver essa problemática. Essas situações mais extremas, mais urgentes, mostram muito, assim, né? Como também a fragilidade assim, do que a gente chama, do que a gente toma como certo, do que a gente considera um funcionamento normal de uma sociedade, de uma estrutura política, de uma comunidade mesmo, assim, nesse sentido de que as pessoas vão continuar a ter as mesmas tarefas e a vida vai continuar de uma forma cotidiana e usual para sempre, que nada de errado pode acontecer e essas situações extremas, elas são quase um aviso de alerta. Nada é garantido, né? E a gente não vive da forma como a gente vive hoje, assim como a gente não vivia da forma como o Camus retrata em A Peste, ou mesmo como as pessoas não viviam na época da Peste Negra, por exemplo, de uma forma em que havia a garantia de que aquilo seria para sempre, assim. Então, é justamente esse o ponto do mal abstrato que eu estava tentando apontar anteriormente, que é justamente essa falta de garantia desse absoluto metafísico que garantiria uma continuidade da vida, uma continuidade da normalidade do cotidiano, e que na verdade isso não existe. Só que a gente não consegue dar atenção a esse momento enquanto tudo corre na normalidade, mas aí quando a gente vive num estado de exceção, nesse sentido, um estado emergencial assim que aponta para esse vazio dessas garantias metafísicas, a tendência da maioria das pessoas é entrar em desespero. E aí o que acontece consequentemente a isso são as escolhas políticas que refletem essa também desumanização que a Peste também aponta, que são essas políticas que não visam um bem-estar ou para a condição humana, ou mesmo a manutenção dessa condição humana, né? É algo muito nesse sentido. O Estado deixa de amparar aquelas pessoas que não precisam ser amparadas para a continuidade do Estado. Então você escolhe quem morre e quem sobrevive, forma através desse amparo. Mas também a grande importância da metáfora do Camus é como as pessoas não precisam das instituições para continuarem a ser solidárias, né? Então, esses sentimentos que o Alvino tinha citado anteriormente são muito importantes nesse sentido, porque elas não dependem de nenhuma instituição política, elas não dependem de nenhuma instância exterior ou superior à condição humana, não. É uma relação dos homens entre os homens. É a solidariedade, é a amizade, é você ajudar quem precisa e ser ajudado em troca, ou ajudar quem precisa sem esperar nada em troca, sabe? E essa é a grande virtude do posicionamento do Dr. Bernard nesse sentido, do Dr. Rie, porque tudo que ele faz sem esperar nenhum tipo de reciprocidade, mas ao mesmo tempo o grande esforço dele, a ética é uma responsabilidade dele consigo mesmo, mas que reflete no universal, mas a grande responsabilidade dele no sentido metafísico, daí nesse sentido, é de aplicar um diagnóstico, de reconhecer aquilo que realmente está errado naquele tempo e o que está acontecendo. E aí a peste é esse estado de emergência, um estado de urgência nesse sentido, assim, porque mostra a fundo tanto esse lado ruim e desumanizador das pessoas ou de uma ideologia, quanto esse lado da virtude, que é algo que é da nossa própria condição e que não depende de nenhum outro fator, que aí é a ética que visa como diz o Tarrou, ser um santo sem Deus, né? Que é desenvolver essa ética de união, preservação de uma comunidade, não de deixar um a Deus dará e
aconteça o que acontecer e deixar a destruição se instalar, sabe? Então, esse tipo de união, essa ética de uma formação de uma comunidade para se proteger, é um dos grandes ensinamentos morais do livro também nesse sentido, né? Na segunda parte da peste, naquela tentativa de afrouxar essas medidas do próprio Estado para conter essa epidemia, perceber, inclusive, hoje no que está acontecendo, nessa tentativa de afrouxar o comércio para voltar, porque a economia não pode parar, mas as vidas podem acabar, isso não é problema nenhum. E não só no Brasil, mas a tentativa até da Itália de fazer isso no passado recente e ter visto que foi um erro drástico ter tomado, inclusive retardando a melhora, poderia ter vindo mais cedo. E o Brasil agora, como epicentro da pandemia, ainda continua com essas medidas, essas ideias de afrouxamento das medidas de pandemia, causa desconforto, mas além disso também causa descontentamento, inclusive pensando que talvez não seja verdade, esse obscurantismo em torno da informação sobre a pandemia, o uso de medicamentos não comprovados, enfim, muitas problemáticas que são trazidas como esses empenhos de manter a população domesticada, parece, né? E mesmo dia após dia, decisões absurdas dos poderes visando apenas interesses puramente econômicos, né? Totalmente despreocupados com a vida humana. E é exatamente se torna a ponta da ponte aqui. O Camus escreveu sobre peste, exatamente o que a gente está vendo hoje. Poderes não trabalhando a favor da vida, e sim nem um pouco preocupado com elas. Morreu 1.000, morreu 10.000, morreu 90.000, indiferente. O que importa é os interesses próprios e daqueles que os elegeram com os fundos partidários, com as doações de campanha, estão trabalhando exclusivamente para esses, não para o interesse toda a sociedade, né? A busca de uma solução com menor impacto na vida do povo, né? O que está acontecendo no mundo atualmente, o Lincoln apontou bem, né? Apesar de não ser o caso de uma epidemia, que é mais centralizado, no caso da peste, na cidade de Oran, uma cidade litorânea da Argélia, uma das grandes cidades, né? Ela só não é maior que Argel, que é a capital do país, mas a pandemia do Covid que está acontecendo agora atinge todos os continentes e atinge o mundo inteiro, né? E isso mostra também muito essa ética, né? Do que a gente estava tratando, como ela é diferente de sociedade para sociedade, de estado para estado, e isso demonstra muito também essa diferença, tanto de um entendimento do que isso gera. Pense na Europa, por exemplo, a peste negra durou 5 séculos praticamente, matou de 30% a 60% da população. Eles já passaram por situações muito mais sérias, né, nesse sentido, assim. Ter uma experiência ali histórica muito próxima de saber o que isso realmente gera, né? Mas ao mesmo tempo também muita irresponsabilidade da parte das autoridades em muitos desses países, né? Como o Lincoln citou, a Itália, por exemplo, um dos países mais atingidos pela peste historicamente, e mesmo assim, no caso do Covid, foi um dos países que teve uma das políticas mais complicadas, né, nesse quesito de isolamento e de restrições e prevenções quanto à pandemia. E no caso do Brasil, só mais uma vez a gente está vendo ser demonstrada a imaturidade política que o nosso país tem nesse sentido democrático e de solidariedade num sentido mais institucional, né? Claro, a gente tem a maior irresponsabilidade por parte dos políticos, né? A gente nunca teve, acho que, um presidente tão fora da realidade como é o caso do Brasil de hoje, mas ao mesmo tempo essa responsabilidade também cabe sobre as pessoas de saber como se cuidar, de ser solidário nesse sentido, e infelizmente não é o caso que a gente vê. Essa ética que o Camus tentou prever nessa época do pós-guerra, ela, na verdade, por boa parte das pessoas e de várias sociedades, nesse sentido, ela não foi assimilada, né? Ela continua sendo esse a Deus dará, e o mal absoluto, ele continua imperando de certa forma, só que em novas configurações, e assim como o fascismo no começo do século XX era uma ideologia que
não age sozinha, né? Ela precisa de uma adesão de boa parte da população e está voltando sob novos termos no século XXI e só está mais sofisticado, mas essencialmente a ideologia não muda. Pode ter uma política menos radical, uma política menos extremista, mas ela continua a acontecer. E esse é outro grande significado da peste, que acho que talvez a gente tenha acabado deixando um pouco de lado, mas a peste, o outro grande signo duplo da peste é que ela é tanto uma doença como esse totalitarismo político, no sentido ideológico, que a população apreende como e assimila como se fosse de si própria, mas que na verdade é só um fruto de uma opressão política, uma condição de opressão e que está vinculada à política desde tempos imemoriais. E na verdade, tipo, qual é a dificuldade de não se aprender com a história? Isso é uma dessas máximas que vivem voltando de tempos em tempos, mas se no Brasil a gente não tem esse histórico de fazer uma autoanálise, como foi o caso da Alemanha depois do nazismo, e reconhecer os próprios erros e assumir a culpa sobre a nossa condição histórica, e nossa história tem milhões de injustiças e muitas delas por fatores políticos externos, mas o brasileiro como povo fica sobre assumir para si a culpa. Pô, acabou a nossa condição como um país colonizado, desde da redemocratização a gente tem um potencial para ter igual para igual na política internacional com muitos dos países que tiveram lá desde sempre, mas o Brasil primeiro precisa assumir a parte difícil da história, mais recentemente, por exemplo, da nossa época da ditadura, que a anistia compromete essa culpabilização, essa assunção de uma responsabilidade com relação ao povo, e essas forças sombrias que são, segundo vários pensadores também, são essa força do fascismo, ela é quase uma sombra do pensamento e desse sistema capitalizante e capitalizado, né? Sempre que o capitalismo estiver perdendo a ordem, o fascismo vai voltar a ser uma opção. O fascismo, nessa forma, ela é só uma nova configuração de uma força brutal ali e autoritária que visa restituir o poder. Só que se a gente não aprender a nossa própria história, a gente está condenado a viver isso ciclicamente de uma forma quase infinita, assim. E é exatamente isso que está acontecendo agora, já faz algum tempo. Uma boa parte da população, imagino que já tenha se dado conta disso, e essa política que a gente falou agora há pouco está se mostrando no dia a dia, desde trabalhadores autônomos até um monte de gente que não respeita as medidas restritivas e essa urgência, como se a economia, que também é outro mal abstrato, fosse maior do que a sobrevivência de uma pessoa ou outra. Então, como o Lincoln falou agora há pouco, várias autoridades, principalmente governamentais, dizem, tanto faz se for 1.000, se for 10.000, se for 100.000, vai ser o quanto precisa, mas se voltar a ter essa estabilidade nessa ordem abstrata, não vai ter problema, mas tem problema. Nesse sentido, num sentido humanista, cada vida conta. Mas no ponto de vista político, institucional, que tende a ver essas abstrações, tende a ver todos esses números como meras estimativas, eles não conseguem ver através dessa pretensa empiria que existe ali uma pessoa que realmente está lá por trás desses números ou por trás dessas estimativas. Eles vão continuar tendo como preocupação o privilégio próprio, o benefício próprio, a manutenção da instituição e, se preciso, o uso de uma força, o uso de uma autoridade, ou para encobrir a verdade, que é a grande preocupação de qualquer filósofo, né? Ou qualquer pessoa também, ou fazer todas as medidas possíveis para que haja pelo menos uma ilusão de uma normalidade e que a ordem esteja acima de qualquer situação que escape a essa ordem. Então, é uma situação bem complicada, assim, e eu acho que o que está acontecendo hoje no Brasil é muito fruto também da nossa responsabilidade, assim, e daí também a importância de uma metáfora ou de um livro como A Peste, para fazer a gente pensar com relação a isso, qual que é o nosso papel no meio disso tudo, assim, não só nesse sentido da peste, da doença, né, a peste bubônica, a peste negra ou o Covid, mas também qual é o nosso papel politicamente nesse outro tipo de peste, que é o fato do Brasil estar retrocedendo décadas em questão de um ano. Quanto tempo isso vai durar? Porque hoje em dia não há um governo, a ilusão de
uma ordem, ela é cada vez mais maquiada de uma forma quase inconteste. Quase ninguém mais consegue acreditar que essa ordem ainda está mantida de certa forma, sabe? Mas aí, o que precisa ser feito para que alguém acorde ou alguém tome alguma iniciativa com relação a isso? Porque, historicamente, a gente continua deixando o poder na mão de quem tem o poder. Então, enquanto lá de cima os caras não resolverem fazer alguma coisa, ninguém vai fazer nada, entendeu? E mesmo as revoltas populares ou espontâneas, elas também são sufocadas nesse sentido ou apropriadas por essas forças lá de cima como uma mera mensagem, mas que não tem nenhuma consequência real e efetiva para acontecer a partir disso, assim. Então, é uma situação que dentro de uma estrutura política ela é bastante complicada, né? E a importância da Peste nesse sentido, como livro, é fazer a gente pensar nessa situação e fazer a gente ver e assim também saber quais são os modos ou quais são as formas de assimilar essa culpa, assim como essa responsabilidade. E acrescentando a esse ponto, né, a gente tem um agravante quando a gente traz a metáfora da peste para 2020, que é não só a luta contra o vírus, como o mortal ele é, mas sim também uma guerra contra a ciência, que é o que a gente tem visto hoje. Uma guerra às instituições responsáveis por estudos de décadas, de séculos, de evolução de estudo, a gente vê uma guerra ferrenha hoje do nosso governo, de quem está no poder hoje, fazendo com que parte da população, infelizmente, levada, que talvez por estar cego por alguma ideologia ou por o antipetismo instaurado nas últimas eleições, o antilulismo instaurado nas últimas eleições, faz com que essa guerra que o atual governo iniciou contra a ciência encontre respaldo, encontre ouvidos e dá atenção ao que o presidente, o que os filhos do presidente, o que o gabinete do ódio tem feito desde o início da pandemia, que é o assunto que a gente está tratando, é algo que, igual o Lincoln falou, é inconcebível de se acreditar que a gente ainda esteja assistindo e presenciando e vivendo o que a gente está vivendo hoje, né? Todo esse desmonte da ciência, toda essa falta de respeito pela ciência, toda essa falta de respeito à humanidade, a gente está vendo atualmente. Então, além de tudo que a peste traz para 2020, a gente tem esse agravante ainda, né? Então, é isso que eu estava falando dessa apropriação ideológica que também esse tipo de governo faz, né? Que elas acabam canalizando várias partes de frustração, de descontentamento de uma população e elas se apropriam desse discurso para benefício próprio, também no sentido de direcionar essa frustração, ou seja, para um inimigo em comum, seja para esse discurso de ódio, mas isso acaba agindo em benefício próprio dessas instituições. E esse é o caso que vem acontecendo já há bastante tempo no Brasil, institucionalmente, e que acaba se agravando no sentido que dispersa, né? Acaba se espalhando para todo lado e atingindo todas as classes e parte da população, mas para todas as pessoas e todas as faixas etárias ou classe social, e é algo que daí surge sem descrição, né? Eu acho que tanto esse discurso de um ódio político quanto essa crítica a um cientificismo são frutos disso, assim, mas tipo, esses discursos eles são sempre perigosos, porque eles são sempre irracionais num sentido negativo, sabe? Porque esse irracionalismo, ele sempre coloca um mito reconciliador como acima de toda a realidade, e eu acho problemático porque isso impede vários trabalhos críticos efetivos sobre esse tipo de situação, sabe? Por exemplo, a filosofia e a ciência, elas não funcionam exatamente sobre os mesmos termos, mas hoje em dia você não pode questionar a ciência quando você tem uma autoridade máxima do teu país, que é, sei lá, a presidência da república, falando um absurdo ou prescrevendo ali um remédio que vai matar metade da população que tiver com contágio ou com qualquer situação assim. Então, esse anticientificismo, nesse tipo de caso, infere diretamente na vida das pessoas. E isso é só a ponta do iceberg, porque todo o discurso
visa negar essa realidade de que algo está acontecendo. Eles tentam negar o problema na essência. É como se o problema não existisse e, ao mesmo tempo, tem um monte de hospital lotado em tudo quanto é cidade do país e, ao mesmo tempo, tem um monte de cemitério onde não tem mais onde enterrar as pessoas e um monte de situação urgente, só que as autoridades preferem fingir que há uma ilusão de ordem tem que ser reestabelecida acima de todas as situações e acima de todas as circunstâncias. E isso torna qualquer tipo de política impossível. E é nesse sentido que eu digo que as pessoas têm que voltar a olhar para si mesmas, no sentido de responsabilidade, não nesse sentido empírico, direto, tipo, o que eu posso fazer? Isso também é importante. Uma forma de mobilização é sempre importante, mas é no sentido de olhar para si e ver qual responsabilidade a pessoa tem de pensar criticamente e saber o que realmente está acontecendo. Então não é só uma credulidade com relação a qualquer discurso político ou qualquer ideologia, é tentar ver as coisas por si próprias, assim, é realmente saber o que está acontecendo diante de uma realidade que está sob os nossos olhos. Só que daí isso que o Camus também criticava com relação a uma forma mais radical ao assassinato cego, mas essa cegueira, ela também ainda está atingindo a população em maior ou menor grau. Isso, na verdade, é bastante sério, né? E a gente estava falando anteriormente dessa diferença entre a responsabilidade das instâncias políticas, de fatores exteriores, da responsabilidade também que cada um tem sobre si próprio e que o próprio discurso político também acaba distorcendo isso, mas nesse sentido, essa responsabilidade individual é importante justamente e por essência para distinguir esse sentido, distinguir a diferença entre uma e a outra. Qual que é a mentira que o governo está contando e qual que é a verdade que ela vê sob os próprios olhos. Mas muitas vezes, tipo, uma coisa acaba afetando a outra num sentido que se torna quase indissociável, porque se a maioria da população tivesse conseguido olhar com os próprios olhos o que realmente estaria para acontecer ou o que realmente estava acontecendo, a gente não estaria, muito dificilmente a gente estaria numa situação como é a do Brasil atual. E muita gente demorou muito tempo para se dar conta e tem gente que até hoje não se deu conta. Tem gente que até hoje vive na fábula desse mito criado como se isso tivesse numa instância acima da realidade e as coisas não acontecessem efetivamente, mas as coisas acontecem e as coisas estão num sentido crítico, as coisas no sentido da realidade. A realidade está vivendo um momento crítico, né? Eu não consigo pensar em nenhum momento da história recente em que as pessoas se encontraram, por exemplo, no mundo inteiro impedidas de viver numa normalidade, de um isolamento social, de uma quarentena e de tanta coisa acontecendo e, ao mesmo tempo, muita gente finge que às vezes, tipo, se evidenciam nos detalhes, né? O uso ou não de máscara, fechar ou não a empresa, manter a normalidade, qual que é a prioridade, a economia ou as pessoas. Todos esses discursos, eles já são pautados sobre discursos distorcidos. Isso já é complicado. Então, logo de saída, o institucional distorce a verdade também no sentido individual. E aí as pessoas daí vão justificar as próprias ações também com o amparo desse discurso político que distorceu e acaba distorcendo a própria ação dessas pessoas. E isso complica a situação como um todo, né? Isso deixa uma situação bastante complicada e é justamente esse tipo de mal que o Camus visava combater através das obras dele, assim. Ele, nesse sentido, ele era muito original porque ele tinha uma ideia muito, muito clara daquilo que ele acreditava, mas ele não impunha aquilo como uma verdade, mas ele impunha aquilo que é o papel praticamente de toda boa literatura ou boa arte, não escapa em nenhum sentido assim da tarefa da filosofia, que é esse pensar crítico que realmente visa abrir os olhos para a realidade. E não sei quanto tempo ainda vai demorar para ter esse choque de realidade nas pessoas e as pessoas acordarem e ver assim, não, algo precisa ser feito. Bom, o 5º episódio do PeripaCast fica por aqui. Agradecemos imensamente a participação do Gabriel, principalmente por ter aceito conversar com a gente e fazer essa exposição muito importante, muito bacana também, principalmente para o momento, mas ainda mais para a filosofia de maneira geral. Agradeço também ao Alvino por participar, por trazer as suas contribuições.
Muito obrigado, queria agradecer a vocês pelo convite, achei a conversa muito importante também nesse momento, assim, né, e bastante legal trocar ideia com vocês. Queria agradecer a vocês, ao Vino, ao Lincoln, ao CA da UFSCar pelo convite, pela oportunidade de conversar um pouco. Agradecer ao Lincoln, bem legal a conversa, agradecer ao Gabriel, prontamente ter aceito o convite e ter parado esse material, essa conversa bem legal. Tenho certeza que vai ser de proveito para nosso contexto 2020. Esse episódio fica por aqui. Muito obrigado a todos os ouvintes e pessoas que acompanharam a gente. Fiquem no aguardo e continuem conosco. Então é isso. Muito obrigado e até mais. Continuem a pensar.